Uma revelação bombástica, uma família que não consegue compreender e a sensação de abandono no meio de uma crise sem precedentes. Enquanto Paula tenta desesperadamente segurar Gabriel em um casamento falido, Joana enfrenta o pior pesadelo de sua vida ao descobrir uma gravidez impossível de explicar. No final da noite, num lugar onde ela não deveria estar, ela se deparou olho no olho com o homem que pode mudar tudo. Já deixa seu like e se prepara. Paula desabafa com Camila, sem entender por que Gabriel diz que eles não compartilham mais os mesmos sonhos. Superficial, ela fala que desde que casou não ganhou 1 centímetro. Seu corpo é o mesmo, como se só isso bastasse. Camila diz que concorda com ele e tenta abrir os olhos da amiga, explicando que na época do casamento eles queriam as mesmas coisas, mas com o tempo as prioridades mudam. É aí que Paula joga a culpa de tudo na estúpida obsessão que Gabriel teve em ser pai logo após superar a doença que teve. Camila tenta citar seu próprio casamento com Francisco para acalmar a amiga, mas Paula reage com arrogância, proibindo qualquer comparação. Enquanto isso, o mistério começa. No quarto, Daniela confronta Joana e pergunta quem é o pai do bebê. A resposta de Joana é assustadora. Ela não faz a menor ideia. A mãe da Daniela entra no quarto trazendo comida e estranha o silêncio das duas, mas elas conseguem disfarçar. Assim que ela sai, Joana desaba com Dani e jura desesperada que ainda é virgem. Ela está tão apavorada que revela seu medo de ter dupla personalidade. Vai que saiu à noite e fez coisas que não se lembra. Daniela fala para ela nem se preocupar com isso. Se fosse o caso, o bairro todo já saberia. Sem entender como uma gravidez assim é possível, até tenta brincar com o nome dela, Joana Guadalupe, a Santa. As duas continuam sem entender como é possível uma gravidez sem parceiro sexual. De volta ao escritório, Gabriel vive seu próprio drama. Ele olha para uma foto antiga e se recorda das palavras do pai, que prometeu que ele herdaria a cervejaria como um legado familiar, para que seus filhos e netos deem continuidade ao sobrenome da família. Gabriel chora de tristeza pelo sonho interrompido. Longe dali, Joana analisa sua barriga no espelho e diz que a Daniela tem razão. Precisa existir uma explicação lógica para essa gravidez. Ela não tem ideia de quantos meses está, porque seu ciclo sempre foi irregular. As duas começam a pensar em hipóteses malucas e até cogitam se algo teria acontecido em uma festa. A tensão volta para o escritório de Gabriel. Paula entra dizendo que não irá aceitar essa situação, mas ele avisa que quer ficar sozinho. Gabriel joga a verdade na cara da esposa, dizendo que a perda do bebê foi um alívio para ela. Paula rebate dizendo que filhos não definem uma relação. Ele responde que é claro que não, mas ela o fez acreditar que tinham os mesmos sonhos, que queria uma família como ele quer. Paula fala que para ela ele é a família que ela tem. Ele é tudo. Ela se aproxima dizendo que queria apenas consolá-lo, queria que ele tivesse orgulho em ter uma mulher como ela ao lado, louca por ele. Paula tenta beijar o Gabriel, mas ele reage friamente, tira as mãos dela e se afasta. Revoltada pela rejeição, Paula avisa que também sabe jogar o jogo de vítima e sai batendo a porta. No quarto, Joana continua tentando lembrar dos últimos meses e jura que não chegou perto de homem nenhum, nenhum beijo deu. Dani lembra que a amiga foi ao ginecologista há 2 meses, mas Joana acha absurdo e descarta a ideia, mudando a conversa para perguntar como irá contar isso para a família, ainda mais agora com a confusão da mãe dela com as filhas do Berto. Ao mesmo tempo, Gabriel sai para andar um pouco e avista uma moto estacionada. Ao olhar para o capacete, ele tem um flashback intenso do dia em que conheceu Joana após ela perder o controle da moto e quase sofrer um acidente. No presente, ele toca no capacete com um sorriso melancólico. Lá dentro, Paula se arruma toda na cama com a intenção de deixar Gabriel louco.
Mas quem aparece no quarto é a empregada, avisando que Gabriel pediu que ela arrumasse outro quarto para ele dormir. Na manhã seguinte, Camila aproveita o café da manhã e diz que chegou em um péssimo momento na casa deles e que, se for um estorvo, ela pode ir embora sem problemas. Gabriel diz que ela pode ficar e é obrigado a ouvir que às vezes acreditamos ter um casamento de conto de fadas, mas esse mesmo conto de fadas facilmente vira um pesadelo. Camila desabafa que não entende por que Francisco a deixou do nada. A cara de pau começa a usar o que a Paula contou para ela, com relação a ter filhos e dividir os mesmos sonhos dentro do casamento, dando a entender que ela pensa exatamente como o Gabriel. Quando Paula chega, ele se levanta e vai embora imediatamente. O filho do Rogério o questiona por se mostrar tão indiferente pelo desaparecimento do Francisco. Ele já percebeu que tem alguma coisa errada nisso. O momento da verdade chega. Joana chega em casa e reúne todos. Diante da mãe, da avó e do tio, ela fala que sabe que não é o melhor momento para isso, mas cria coragem e solta a bomba. Está grávida. A reação é explosiva. A avó Josefina fica desolada. Diz que pensou que a neta seria diferente. Joana tenta explicar que não procurou nada disso, nunca esteve com um homem. O tio diz que sempre a apoiou, mas ela não pode pedir que eles acreditem que foi obra do Espírito Santo. A mãe exige saber quem é o desgraçado que fez isso com ela. Joana continua implorando que acreditem nela. Ela está dizendo a verdade. Mas a história é tão absurda que ninguém acredita. E a mãe e a avó começam a pressionar Joana para saber quem é o pai do bebê. Joana chora, se sentindo humilhada e sem o apoio de quem mais ama. Ela grita que desde criança fez tudo certo, tudo para que deixasse a família feliz, para que tivessem orgulho dela. Mas quando veio pedir ajuda de verdade pela primeira vez, viraram as costas para ela. Jenny desabou em prantos. Joana foi para o quarto, abriu a mala e começou a jogar as roupas dentro, enquanto as vozes da família ecoavam na cabeça dela como feridas abertas. Ela saiu pela porta da frente sem que ninguém percebesse e foi até a igreja procurar consolo. Enquanto Paula torra o dinheiro do Gabriel em compras com a Camila, ele foi até a casa da mãe do Francisco, que abriu o jogo. Pensou que o filho não estava atendendo às ligações porque ela não tinha deixado ele se hospedar lá com Camila, a quem ela chama sem cerimônias de insuportável. Gabriel conta que a Camila está na casa dele, porque o Francisco realmente desapareceu. Ele diz que irá reportar o desaparecimento às autoridades se o Francisco não aparecer até o dia seguinte e manterá ela informada. Elvira agradece e alerta para ele não confiar em Camila. Ela é uma cobra peçonhenta. Mas o que ninguém sabe ainda é que o sogro de Gabriel e o motorista são os culpados do sumiço de Francisco. Numa conversa dentro do carro, Rogério pergunta se ele enterrou bem o morto, e o motorista confirma. Foi enterrado 3 metros abaixo da terra. Que horror! Davi aparece na casa da família Bravo levando flores e o contra-cheque de Joana, e isso faz com que eles desconfiem que ele é o pai do bebê. O coitado sai de lá assombrado, sem entender nada. Sem teto e sem apoio da família, Joana pede ajuda a Dani para passar a noite escondida na cervejaria, mas justamente nesse dia, o Gabriel fica trabalhando até mais tarde, sem hora para ir embora. Na calada da noite, que Joana esbarra em uma cadeira, fazendo barulho. Gabriel, que estava no local, ouve o ruído e quase aciona a segurança, mas Joana se revela antes. Os dois finalmente se reencontraram, mas no meio de um turbilhão de segredos. Se você está louco para saber o que vai acontecer no próximo capítulo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Até o próximo capítulo de A História de Joana. Tchau, tchau!